Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem nesta manhã. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, que foi apresentado, inicialmente alguns conceitos e o plano da disciplina na aula do dia 8. E hoje nós vamos ver um aspecto muito importante da disciplina, que é a avaliação institucional e a qualidade negociada. Então, quando nós ouvimos falar, sobre a palavra avaliação, geralmente nós temos um pensamento um tanto quanto, talvez, distorcido, sobre esse conceito, e aí às vezes um pouco negativo, porque pensamos logo em prova, em notas, mas a avaliação institucional ela é diferente, ela está para além disso, Ela não se limita ao desempenho dos alunos, mas analisa a escola como um organismo vivo, enfim, dinâmico, complexo. Então, analisa ele como um todo, Então, as práticas pedagógicas, sua gestão, seu funcionamento e o seu envolvimento, o envolvimento da comunidade de um modo geral. Então, isso é avaliação institucional, compreender e relacionar esses aspectos. Então, agora, pensemos para exemplificar a inserção da avaliação institucional, pensemos num cenário real. Imagine uma escola aqui em Araguatins mesmo. Como sabemos se essa escola ela está realmente oferecendo, como é que nós podemos fazer para saber se essa escola está realmente oferecendo uma educação de qualidade? Para além do senso comum, de, olha, escola X ou Y tem uma boa qualidade. O que é preciso? Ter os dados das avaliações do tipo SAEB, ou será que nós precisamos também analisar outros aspectos, como a estrutura da escola, a formação dos professores, e a participação das famílias na vida escolar? Então, se fosse só um conceito restrito a questões de notas, de provas, talvez reduziria muito a dimensão, a dinamicidade da escola. Então, muito embora hoje existem muitas orientações nesse sentido, de uma escola considerada de qualidade, ela necessariamente tem um bom desempenho individual dos alunos, a ideia de avaliação institucional ela envolve questões para além disso. Então, quando nós consideramos esses aspectos, a formação dos professores, a participação das famílias, entra aí o conceito de qualidade negociada. Esse termo que vocês vão ver no texto, de novo, o texto faz parte do livro, a avaliação institucional, e eu coloquei o link no roteiro de aula. Então, quando vocês abrirem o roteirozinho lá de aula, tem um link do livro, copie ele no navegador, no linkzinho, e é o capítulo 2 do livro. Na aula passada nós vimos o capítulo 1. Então é um livro que faz parte da ementa, bibliografia básica. Então, esse termo, de qualidade negociada, ele foi desenvolvido pelos teóricos, e propõe que a qualidade da educação não deve ser definida apenas nos padrões nos padrões de avaliação externa, como o SAEB, que eu falei, essas avaliações que buscam indicadores. Então, a educação ela deve passar também por uma avaliação coletiva, é uma avaliação construída coletivamente, então não só por elementos exteriores. O que isso significa na prática? Significa que a avaliação institucional ela precisa levar em conta a participação ativa de professores, gestores,
e, enfim, alunos, famílias, toda a comunidade, por ser, como eu disse, um organismo dinâmico, né, que está diretamente relacionado às questões societais, ou seja, da sociedade, né. Não adianta, nesse sentido, a gente pensar apenas, né, em aplicar testes, estabelecer metas. Cada escola tem a realidade única, né, particular, especificidade, precisa considerar essas especificidades no momento das avaliações. Então, a qualidade negociada, ela se baseia em dois pilares fundamentais, né? A responsabilização do Estado. O governo tem a obrigação, né, de garantir infraestrutura adequada, né, e, enfim, formação contínua, inicial e continuada de professores, recursos suficientes para o funcionamento dessas instituições, que são as escolas, né, entendido como instituição. Então, sem essas condições materiais, recursos humanos, é impossível, né, cobrar bons resultados. Então, não significa dizer que os resultados, no sentido somativos, que geralmente aparecem nas mídias, né, não sejam importantes. Eles são, mas, de novo, o conceito de avaliação institucional ele é mais amplo, porque envolve outras questões, não só os resultados ali, né, aqueles dados como geralmente são colocados como totalizando a qualidade, né, da educação. Não, porque tem questões extras, né? Então, o outro pilar importante é o compromisso da escola. A instituição de ensino também precisam assumir, né, a parte no processo, ou seja, elas devem refletir sobre suas práticas, avaliar seus desafios, né, propor melhorias. Então, cada escola tem a sua própria identidade e precisa adaptar seu projeto pedagógico, PPP, né, às necessidades da comunidade que estão inseridas. Então, isso significa dizer o diálogo, né, a inserção escolar na comunidade, enfim. Então, voltando lá ao exemplo, né, mais local, a cidade. Se uma escola tem bons professores, mas enfrenta problemas como falta de material didático, por exemplo, salários, salas superlotadas e pouca participação da comunidade, dos pais, né, enfim, da família. Então, a gente pode se perguntar se a qualidade do ensino pode ser garantida, né, apenas pelas notas dos alunos. Então, será se as boas notas, né, dos alunos, elas significam necessariamente uma boa qualidade do ensino? O cenário mostra que a avaliação institucional ela precisa olhar para o conjunto dos fatores, né, que impactam a aprendizagem. Então, para além, né, pensar para além dos resultados finais que geralmente aparecem nas avaliações somativas, que são essas levadas a cabo por avaliações externas, né, como SAEB, enfim, tem outros. São avaliações importantes, como eu disse, mas elas não podem, por si só, definir a qualidade da educação. Esse modelo contrasta com abordagens tradicionais de avaliação, esse modelo que eu estou falando, que vocês vão ver no texto também. Porque muitas vezes impõem, né, esses modelos tradicionais critérios padronizados de qualidade sem considerar, são padronizados sem considerar as especificidades, as particularidades de cada escola. Então, esses modelos tradicionais. Então, em vez de um modelo único e fechado, nós precisamos pensar a qualidade negociada, né, que propõe um pacto coletivo, no qual todos os envolvidos contribuem para definir o que é qualidade, né, o que é qualidade na educação. Então, como a gente pode aplicar isso no dia a dia da escola? Né? A primeira avaliação institucional precisa ir além de números e estatísticas. Né? Então, claro, os dados quantitativos são importantes, mas eles não contam toda a história. Para uma escola ser
bem avaliada, ela não basta que seus alunos tirem boas notas, né, nos exames, enfim, nas provas, de modo geral. É indispensável, é essencial considerar fatores como o clima escolar, a participação da comunidade, o impacto das políticas educacionais, locais, né, nacionais, o cumprimento das orientações, né, do MEC, por exemplo. Tudo isso é um aspecto que nós consideramos na avaliação institucional. Então, outro ponto crucial é que o espaço escolar ele deve ser também um espaço de escuta e diálogo. Reuniões pedagógicas, assembleias, né, escolares, conselhos participativos, eles são fundamentais para que professores e, enfim, toda a comunidade possam discutir a realidade da escola e propor mudanças. Sem esses aspectos, fica impossível colocar em prática essa questão da avaliação negociada. Então vamos pensar aqui que uma escola local ela perceba um aumento, né, no número de alunos que abandonam os estudos antes de concluir o ensino médio, por exemplo. Apenas olhar, nesse caso, para os índices de evasão não resolve o problema. Vocês concordam? É necessário que investigar as causas. Pode ser a falta de transporte escolar, a necessidade dos jovens trabalharem para ajudar em casa, né, ter uma renda, ou até mesmo dificuldade de aprendizagens não identificadas. Então, para isso, aí entra a questão da escola conversar, ser um espaço, né, de diálogo, de escuta, para tentar buscar soluções conjuntas, né? Então, além disso, a avaliação institucional ela deve estar alinhada também com o PPP, né, Projeto Político Pedagógico. Então, ela não pode ser esse documento ele não pode ser um documento burocrático que geralmente assume, né, esse estereótipo para muitos, porque é algo que muitas vezes não é disponibilizado, não é acessado pela comunidade e acaba sendo entendido como um documento burocrático. Mas na verdade é um documento importante, né, porque ele emerge do diálogo, da discussão sobre o tipo de escola, sobre o tipo de currículo que deve ser construído na escola, né? Então a escola negociada ela também envolve um compromisso ético, né? Se a escola se propõe a oferecer um ensino de qualidade, essa promessa precisa ser cumprida na prática. Então isso significa, em termos mais gerais, que a gestão escolar ela sempre busca, né, deve buscar formas de melhorar seus processos, levando em conta a voz da comunidade, né, o diálogo, esse espaço mesmo de dialogicidade, né, que Paulo Freire gostava de discutir, enfim, em seus textos, em suas falas. Então, pessoal, por fim, vale lembrar que a avaliação institucional não é um evento isolado, tá? Mas sim um processo contínuo. Isso é muito importante, porque uma escola que realmente quer melhorar, ela não espera um relatório sobre, enfim, o relatório anual, né, para tomar decisões. Ela está em processo contínuo, se perguntando o que está funcionando, o que pode ser aprimorado, né, como podemos evoluir juntos. Então, esse aspecto da avaliação institucional, quando bem aplicado, ele pode transformar a escola em um espaço de diálogo, de democracia, né? Um espaço democrático. Então, permite que os envolvidos no processo assumam responsabilidades e colaborem e construam um ensino que atenda às reais necessidades da comunidade. Então, é isso, né? Eu vou encerrar por aqui e a atividade está disponível, tá? Leia um texto para respondê-la e vai ficar disponível, no caso, até o próximo sábado. Então é isso, qualquer coisa estou disponível no chat, né? E também no e-mail, tá?